Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu acredito que a boa parte dos que estão na reunião já me conhece, mas possivelmente outras pessoas vão ver esse vídeo. E aí, me apresentando, me chamo Thiago, sou nutricionista e eu queria contar um pouco para vocês a respeito de minha experiência com esse texto, com essa situação. Ah, para vocês entenderem bem, eu venho de uma família bem singular. Ela tem alguns envolvimentos bem singulares. E um dos envolvimentos, tanto da minha família paterna, especialmente dela, mas também da minha família materna, por parte de meu avô, são famílias muito promíscuas sexualmente. E quando eu digo muito promíscuas, é muito mesmo. Sim, eu não estou exagerando, é muito, muito. E é, muitos dos meus tios, ah, tias, primos, primas. Se você pensar todo tipo de pecado sexual que uma pessoa possa cometer, eu acho difícil você não encontrar um que não tenha na minha família. Eu venho dessa descendência. E aí, desde criança, eu já nasci com essa carga genética. Como a gente bem sabe, as tendências hereditárias vão passando geração por geração. Porém, com uns 5, 6 anos, é, eu conversava muito com meu tio, eu ficava muito próximo dos adultos. Eu gostava de ficar ali próximo dos adultos. E ali elas conversavam muito sobre sexualidade, da pior maneira possível. E aí, desde criança, eu fui introduzido muito cedo nesse mundo da perversão sexual, práticas abomináveis e um monte de outras coisas do tipo. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 7, 8 anos, eu já tinha desejos sexuais bem alinhados com relação ao sexo oposto, bem alinhados mesmo. Então, minha mente, apesar de ser de criança, minha mente estava realmente voltada para tudo isso. Então, com 7 anos de idade, tranquilamente, eu já pensava em 7, 8 anos, eu já pensava em sexo, já pensava em meninas e coisas do tipo. No lugar onde eu vivi também, os meus colegas também não eram muito diferentes. E não foi uma boa educação. E, meus queridos, eu digo para vocês porque eu estou falando para vocês esse testemunho. Primeiro, eu nunca contei isso. Eu falei 2 vezes, apenas um para um colega muito chegado meu, o meu melhor amigo, e falei também para um parente meu muito próximo. Porque não é uma coisa boa de se contar, não é uma coisa agradável de se contar. Todas as pessoas que de alguma maneira tiveram problemas anteriores antes do batismo com o pecado, elas não têm vontade de contar a vida delas anterior. Uma, porque é vergonhoso, e segundo, porque às vezes nem sempre você contar aquilo que você viveu anteriormente ajuda as pessoas. Eu já tive essa experiência contando um PG, uma pequena parte daquilo que era a minha vida anterior, e eu realmente colhi bons resultados ah, dessa experiência. Então, desde então, eu realmente resolvi não contar nada a esse respeito. Mas, meus queridos, eu queria compartilhar porque esse testemunho ele serve não só para jovens como eu, nessa idade, para alguns que são mais novos do que eu, são adolescentes agora, mas também para vocês que são pais. Isso é muito importante para vocês que são pais. Não é um testemunho só para quem é jovem, é para vocês também que são pais. Vocês vão entender muito bem por quê. Então, meus queridos, introduzido muito cedo nesse mundo, o caminho não poderia ser diferente. Aos, aos 9 anos de idade, ah, me ensinaram a prática da masturbação. Aos 9 também já assisti o primeiro filme pornográfico. E de aí em diante, só foi de mal a pior. Durante toda essa trajetória, aconteceu muita coisa ruim mesmo. Mas o que eu queria destacar mesmo seria a masturbação. Esse é um hábito que, para a maior parte dos cientistas, dos pesquisadores, é tido como um hábito inocente e até mesmo regular, é até bom para a saúde. Se vocês pegarem seus celulares e colocarem no Google, masturbação faz mal, se vocês colocarem o termo masturbação faz mal, não precisa vocês dizerem masturbação faz bem ou faz mal. Só coloque masturbação faz mal e pelo menos 7 artigos, os primeiros 7 artigos vão falar dos benefícios da masturbação. E, meus queridos, eu queria deixar bem claro, não
tem possibilidade alguma da masturbação fazer bem, especialmente para quem é jovem, especialmente para quem um adolescente, uma criança. Não tem. A masturbação ela não faz bem, é um pecado com P maiúsculo. É um pecado tão grave quanto o adultério, quanto outros pecados sexuais. É um pecado contra o Espírito Santo, que é contra o templo do Espírito Santo. E vocês vão entender por que é um pecado tão grave. A maior parte das pessoas que tem esse hábito pensa, não, é um pecado que eu estou cometendo, se cometer é contra mim mesmo. É um problema só meu. Não tem que ninguém que se envolver. Mas, meus queridos, até o final desse testemunho vocês vão entender por que é um pecado tão grave à vista de Deus. Então, seguindo aí os 11 anos, meus queridos, eu pensava em sexo pelo menos 7 dias por semana e, às vezes, muito mais vezes num mesmo dia a respeito de sexo. Durante toda essa trajetória, é importante que vocês saibam que, por incrível que pareça, eu casei virgem. Por incrível que pareça, eu casei virgem. E a oportunidade não foi o que faltou. Lhe garanto para vocês, não foi. Não foi isso. Quando eu me batizei, quando me tornei cristão, eu entendi por que que eu casei virgem. Eu entendi. Mas, meus queridos, apesar de casar virgem, não só existe uma maneira de pecar em termos sexuais. Existem inúmeras. Dos pecados que estão escritos ali em Levíticos, meus queridos, dos pecados que estão descritos ali em Levíticos, eu merecia condenação de apedrejamento pelo menos pelos 4. Só para vocês terem uma ideia. Se fosse no tempo de Israel, eu teria sido apedrejado pelo menos por uns 4 pecados diferentes. Seja fazendo, ou seja na intenção de fazê-lo. A minha mente, ela mudou muito, muito, muito. E eu não tinha pensamentos puros, nem com relação a ninguém. Não tinha respeito com ninguém. Independente do grau de parentesco, independente de se era esposa de um parente, se era esposa de... Não importava. Eu tinha sonhos sexuais com variadas pessoas, todos os tipos. Minha mente só pensava nisso. E, meus queridos, para vocês terem uma ideia, ah, quase todas as noites, quando eu ia dormir, eu tinha algum sonho sexual. Era infiltrado, era quase todas as noites. E é algo muito ruim, porque às vezes até mesmo ainda na minha mundanidade, mesmo assim, às vezes eu não queria estar pensando sobre isso direto. Queria ter outros pensamentos. E aí eu fui se encaminhando. Até então estava mais ou menos controlado exteriormente, mas aí quando eu cheguei no ensino médio, já adolescente, aí mais outros amigos que também não eram flor que se cheirava, e aí isso foi piorando cada vez mais. E aí, quando eu disse para vocês que eu tive inúmeras oportunidades, realmente tive. Muitas vezes, de a menina estar sozinha em casa e me chamar. Ah, eu lembro de uma, isso foi muito próximo do meu batismo, mas eu vou contar no final para vocês. É de que estava tudo certo. Mas repentinamente veio um pensamento de que se esse era o caminho que eu queria para minha vida. Quando eu era adolescente, eu estabeleci alguns objetivos na minha vida. E eu queria alcançar esses objetivos porque era a minha manifestação de sucesso. Eu teria sucesso se alcançasse esses objetivos. E o meu primeiro objetivo seria ser rico. Certamente eu queria ser rico, porque a nossa família é pobre, então eu queria ser rico. Segundo, eu queria ter, entre aspas, muitas aspas, sucesso no amor. Esse sucesso no amor não deve ser entendido no sentido de que, bem, eu ia casar com a mulher, ter filhos, etc, etc. Outra vertente. E o terceiro, eu lembro que eu sempre pedia para Deus conhecer o caminho da verdade, sabe? Entender, entender Deus, entender a vontade de Deus. Esse terceiro, ele ficava bem obscurecido por causa dos primeiros e todos os meus hábitos. Mas eu tinha até isso escrito na minha parede. Até minha mãe um tempo perguntou, Tiago, por que tu escreveu esse negócio estranho aqui? Mas era para sempre eu estar lembrado de que eu queria esses objetivos na minha vida. E aí, para conseguir o primeiro, eu tinha alguns meios, pensava em algumas maneiras para conseguir o segundo. Eu entrei no mundo do estudo sobre sexo oposto
E aí comecei a estudar sobre linguagem corporal, sobre comportamento feminino, sobre comportamento masculino também, e uma série de coisas desse tipo. Tive uma frustração terrível. É por isso que hoje eu detesto coach. Detesto, mas detesto. Não tenho. Se tiver algum vendo, não se preocupe. Se você é de Deus, eu acredito que você pode fazer um trabalho bom para Deus. Eu estou falando no geral. É, porque muitos dos livros que eu li e hoje eu entendo são livros que direcionam você para mais longe de Deus e para mais fundo no pecado. Manipulação, né? E a maior parte deles, nem verdade, são. O único objetivo dos livros coach sobre relacionamentos, pelo que entendi, é levar você para uma vida promíscua, se é que você vai conseguir, porque tem muitas informações mentirosas, mas se não conseguir fazer isso, é tornar seu caráter detestável aos olhos de Deus, especialmente colocando o orgulho dentro do seu coração. Uhum. Então, essa outra característica foi adicionada ao meu caráter, que já não estava muito bem. Então, era um rapaz sem pensamentos puros e orgulhoso. E, meus queridos, eu queria começar agora a contar sobre as consequências disso. Por causa da prática da masturbação, e vocês vão entender por que eu cheguei a essa conclusão, vou compartilhar com vocês, eu era uma pessoa extremamente irritadiça. Ainda tenho resquícios hoje desse caráter. Muito irritado, muito estressado. Qualquer coisa eu perdia a paciência. E também o trabalho era muito fadigante para mim. O trabalho físico era muito fadigante. Eu não entendia isso, eu não sabia o porquê dessas coisas, mas eu sentia isso na minha vida. E fui crescendo nessa prática. E para vocês terem uma ideia, eu me masturbava todos os dias. E tinha dias que eu masturbava muito mais vezes num único dia. Isso foi uma prática que perdurou durante a minha vida por mais de 12 anos consecutivos, desde quando foi me apresentado. Meus queridos, eu queria contar os resultados para vocês. Eu vou conseguir compartilhar com vocês. Acho que eu vou conseguir compartilhar com vocês uma imagem dessa formatura. Agora há pouco, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de classe, eles compartilharam uma foto comigo. E eu achei muito interessante porque eu entendi porque essa foto tem uma discrepância tão grande. São duas fotos. É uma foto de 2020 e uma foto agora de quando eu me formei em 2022. Esse aqui sou eu em 2022. Oh, perdão, 2020. Esse de preto, 2020. Esses são meus colegas. Eu gostaria que você observasse duas pessoas. Esse de preto, do lado direito, e esse outro rapaz também. Só a fim de comparação. Ele não está envolvido em nada desse testemunho. Só a título de comparação. Esse sou eu em 2020. E essa foto de baixo sou eu em 2022. Meus queridos, olhem as formas do corpo, e olhem as formas especialmente do rosto, que é mais visível. Em 2020, 2 anos antes e 2 anos depois. Sinceramente, parece que eu estou bem em 2022? Meus queridos, eu tenho outras fotos aqui no celular, mas é porque realmente eu não queria compartilhar por motivo de vergonha mesmo. Mas, meus queridos, eu estou 9 quilos abaixo do peso que eu já era magro. Eu estou pesando atualmente 53 quilos e 200 gramas, e o meu normal era 62 quilos. Aqui em 2020 eu já estava magro. Já tinha perdido, acho que uns 3 quilos, não sei. Mas essa foto de baixo mostra precisamente eu com 53 quilos. E por incrível que pareça, esse é o pior dos problemas relacionados à masturbação. Eu desenvolvi vários problemas mentais, dificuldade de memorização, dificuldade de raciocínio, cansaço mental muito forte, cansaço físico muito forte, irritabilidade, ansiedade, pensamentos depressivos. Diz o Espírito Profecia de que, mais tarde eu compartilho com vocês, mas que todos os órgãos do corpo são afetados com tudo isso. E aí uma das características de pessoas que continuam depois dos 15 anos da masturbação é o surgimento de câncer. Meus queridos, eu tenho, graças a Deus,
não ativos, mas eu tenho 2 nódulos no meu corpo. Se você pensar vários problemas, todos os problemas possíveis relacionados à prática da masturbação física, mental e espiritual, eu acho que eu peguei todos. E, meus queridos, por que eu compartilhei com vocês? Porque o pecado às vezes parece inocente, mas não é assim no final. Há caminhos que aos homens parecem bem, mas no final dão em cabo de morte. Esse é precisamente o pecado da masturbação. Hoje, eu tenho uma série de problemas relacionados a isso, e mesmo praticando os remédios naturais, boa parte deles, ainda tenho muitas consequências dos hábitos perniciosos da minha infância. E eu queria falar para vocês que são pais que não confiem implicitamente só porque é seu filho. Não confie, é porque é meu filho. Porque tá na igreja. Não confie. Se você quer ter realmente seu filho ter o desenvolvimento físico, mental e espiritual, cuide desse assunto. Porque no caráter que eu tinha, era impossível eu ter pensamentos bons. Impossível. Impossível. Vocês não têm ideia da degradação mental que isso ocasionou. O físico é de menos. É muito inferior à degradação mental que isso ocasionou. E hoje eu tenho todas essas imagens ainda na mente. A luta com isso foi muito grande, foi terrível. Foi o pecado que quase me separava da decisão final de achegar-se a Deus e entregar minha vida por completo. E eu disse para vocês de que não faltou oportunidade. Conto para vocês o que aconteceu. Quando eu estava para me batizar, eu entendi de que toda essa vida não combinava com o evangelho. E eu tive certeza no coração de que Deus ia me provar e ia permitir a aprovação justamente nesse aspecto. E aí, um pouco antes de me batizar, 3 meses, cerca de uns 3 meses antes, reencontrei uma menina que eu gostava desde criança. E aí eu reencontrei já depois de muita história de ambas as partes. Ela já tinha, inclusive, sido casada e estava separada. E ela tinha uns 16 anos, só para vocês terem uma ideia. Ela já tinha sido casada e estava separada. E aí eu gostava dela quando eu tinha cerca de 12 anos. Meus queridos, para resumo de conversa, eu não vou me delongar, mas a gente marcou encontros e a gente teve encontros. Em um desses encontros, a gente tinha começado as premissas, as preliminares sexuais. E aí, quando começou isso, estava tudo preparado para isso. Um questionamento interno me veio: será isso que eu queria para minha vida? Será esse caminho que eu queria seguir? Será esse caminho mesmo que eu queria? O caminho da vida sexual, Promíscuo, né? promíscuo, ou se eu queria seguir o caminho de Deus? E, meus queridos, aquilo me chocou tanto. E eu finalmente eu tomei uma decisão. E eu disse: Senhor, eu prefiro a ti, independente das consequências. E até hoje eu tenho certeza que talvez essa menina nem faça ideia porque que eu fui embora. Mas eu disse para ela que eu tinha que ir embora e eu fui embora. E desde então a gente não teve mais nenhum contato, a não ser de amizade, até o dia de hoje. Meus queridos, talvez para muitos de vocês que levaram uma vida normal, vocês pensem: tá, ele teve a oportunidade, e aí deixou por Deus. Vocês certamente não vão entender a profundidade para uma pessoa que tinha mente como eu. Que se eu era capaz de pensar pensamentos impuros com qualquer tipo de pessoa, independente do meu respeito para com ela, por que que meu velho homem largaria aquela oportunidade com a pessoa que eu gostava da minha infância? Era uma menina muito bonita. É uma menina muito bonita. Meus queridos, eu não tenho dúvida que foi Deus naquele momento que me coagiu a tomar essa decisão. E desde então, desde 2015, que foi época, 2016, perdão, foi a época do meu batismo, eu fui para a igreja, inclusive, um dos pilares que eu tenho para a igreja foi por interesses femininos. Mas desde então, desde o meu batismo, eu comecei a trilhar uma nova jornada.
Agora, como diz Paulo, combatendo o velho homem, esmurrando o próprio corpo para que ele seja subjugado diante de Deus. Mas esse é o meio da história. Eu queria terminar para vocês e se encaminhar para o final, contando agora de outras consequências depois do batismo. Depois do batismo, depois de todas essas características que eu já mencionei para vocês, físicas e mentais e espirituais, consequências, ainda algumas estavam reservadas. E uma das mais significativas foi com relação ao casamento. Eu acho que vocês já devem ter visto médicos falando que a masturbação, pelo menos alguns, quando tem ciência, né, isso, ela é prejudicial para um casamento. E, meus queridos, eu não tinha prazer tanto quanto a masturbação, mesmo casado. Eu não tinha mais a prática da masturbação, mas o casamento não era tão prazeroso assim, como a masturbação. Gostava muito da minha esposa e amo ela, e graças a Deus esse problema está resolvido, mas porque Deus ajudou, porque Deus ouviu as orações, mas não tinha esse prazer como da prática antiga. Eu te pergunto, você que está assistindo agora, talvez não esteja nem no grupo agora nesse momento, mas está assistindo depois. Vai valer a pena tu manchar a tua vida, destruir-te mentalmente, fisicamente, espiritualmente, por causa de um hábito, por causa de um desejo de 3 minutos? Desenvolver enfermidades, né? Muitas enfermidades. Meus queridos, só quem passou sabe as consequências sérias dessa prática. As enfermidades bem como suas consequências. Vá por mim. Você tem duas escolhas. Ou você segue a Deus, decididamente entrega a vida a Ele, pede ajuda a Ele, porque você sem Ele não vai vencer, ou você vai ter a destruição certamente com esse hábito. Porque o caminho dele é a destruição. Eu digo sem medo de errar, não tem outro caminho. Para todos que seguem esse caminho, ele vai se quebrar a cara. Seja nas enfermidades, seja na vida conjugal, seja qualquer coisa que seja, mas vai. Meus queridos, para concluir, como eu tinha desenvolvido uma mente totalmente promíscua, então o adultério para mim não era uma coisa fora do normal, não era nenhuma coisa, inclusive, negativa para a mente que eu tinha. E, meus queridos, mesmo depois de conversa, tive muitos problemas com relação a isso. A luta foi muito grande com relação a isso. Porque o pecado da masturbação ele se transformou em outro pecado, o pecado do adultério. Em ter olhos ou olhar para outras mulheres. Isso é muito sério. Vocês não têm ideia como isso é muito sério. Meus queridos, ah, eu lembro de uma campanha, eu não sei se eu namorava nessa campanha, não sei se eu namorava se eu não nessa campanha, mas enfim, eu lembro de uma campanha que eu tive problemas sexuais com relação a tudo isso. Meus queridos, minha campanha estava belíssima. Meus queridos, foi a campanha que eu mais tive milagres na minha vida. Muitos milagres. Um ladrão veio me assaltar, puxou o revólver, mostrou o revólver para mim, e como viu que eu estava com a Bíblia fazendo o pôr do sol, ele disse, eu não vou te assaltar porque eu vi que tu com a Bíblia. E aí eu queria te perguntar, tem uma palavra para mim? No final das contas, esse rapaz saiu com um presente da minha parte para com dele. Saiu glorificando a Deus por toda a praça daquela região. Então, em vez de assaltar, você que É levou exatamente. ele para Cristo. Meus queridos, vocês não têm ideia de quanto foi bom essa campanha. Foi maravilhosa, espiritualmente falando, foi maravilhosa. Até que, dentre outros motivos, o pecado da masturbação entra nesse meio. E desde então, meus queridos, o restante da campanha foi de água abaixo e eu tive que voltar para casa por causa ah, das vendas que não mais aconteciam. Apesar de Deus estar mencionando que principalmente foi o pecado da masturbação hoje com meus olhos, mas tinha outras coisas envolvidas também. Mas essas coisas envolvidas desencadearam apenas o pecado da masturbação. E aí eu entendi, quando eu estava um pouco mais maduro, que Satanás apela para pessoas que têm problemas com sexo. Ele apela com a angústia, com a tristeza, como se sua angústia, sua tristeza só fosse passar se você se masturbasse mais uma vez ou se você praticasse mais uma vez o seu pecado. E
Meus queridos, eu queria ler para vocês. Eu não sei se está compartilhando aí. Tá não, né? Vou compartilhar. Tá Eu queria ler. Tá vendo? Sim. Eu queria ler esse texto para vocês. Sentido profundamente ao ver a poderosa influência das paixões sensuais no controle de homens e mulheres de inteligência e habilidade fora do comum. Serão capazes de se empenhar em uma boa obra, de exercer poderosa influência, não estivessem escravizados por baixas paixões. Minha confiança na humanidade tem sido terrivelmente abalada. Tem-me sido mostrado que pessoas de comportamento aparentemente bom, que não tomam injustificável liberdade com outro sexo, eram culpadas de praticar o vício secreto, a masturbação, quase todos os dias de sua vida. Não têm se afastado desse terrível pecado, mesmo durante as mais solenes reuniões. Têm ouvido os mais solenes e impressionantes sermões sobre o juízo, que pareceriam colocá-los diante do tribunal de Deus, fazendo-as temer e a tremer. No entanto, mal passada uma hora, continuam essas pessoas em seu pecado favorito e fascinante, corrompendo o próprio corpo. Eram tão escravas do terrível crime que pareciam destituídas de poder para controlar suas paixões. Temos trabalhado fervorosamente por alguns deles, temos rogado, temos chorado e orado por eles. No entanto, sabemos que em meio a todo o nosso esforço e angústia, a força horrível do hábito pernicioso, pecaminoso, tem obtido a vitória e esses pecados têm sido cometidos. Até que vocês tenham uma ideia da vista de Deus do que significa esse pecado. Isso aqui é o livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, a página 419, é o capítulo... o capítulo não vou lembrar agora, mas depois eu compartilho com vocês. Mas a página 419. Agora ela descreve as manifestações de enfermidades decorrentes desse pecado. Através de graves manifestações de enfermidades, ou mediante poderosas convicções, a consciência de alguns dos infratores foi despertada e os afligiu tanto que foram levados à confissão dessas coisas com profunda humilhação. Outros são... Exatamente. Aí ele estava lembrando aqui o paralítico. Exatamente as mesmas palavras que tem no texto, convicções e consciência. Levou a infrator. Realmente. Outros são igualmente culpados. Têm praticado esse pecado durante quase toda a vida e em seu organismo enfraquecido, e tem seu organismo enfraquecido e memória debilitada, não colhendo o resultado, estão colhendo o resultado desse pernicioso hábito. Todavia, são muito orgulhosos para confessar. São dissimulados e não experimentam arrependimento por esse grande pecado. Minha confiança na experiência cristã de tais pessoas é muito pequena. Parecem ser insensíveis à influência do Espírito de Deus. O sagrado e o profano são iguais para eles. A prática de vício tão degradante como a poluição do seu próprio corpo não as leva a derramar lágrimas amargas e ao arrependimento de coração. Sente que seu pecado é apenas contra si. Aqui elas erram. Ficam doentes de corpo ou mente e outros sofrem. A imaginação é fraca. Eu gostaria que vocês prestassem atenção agora no que eu já tinha falado para vocês. A imaginação é fraca, a memória é deficiente, são cometidos erros e há faltas em toda parte que afetam seriamente aqueles com quem vivem ou com elas se associam. Vexame e pesar são experimentados porque essas coisas chegam ao conhecimento de outros. Mencionei esses casos para ilustrar o poder desse vício destruidor do corpo e da alma. A mente fica entregue às baixas paixões. As faculdades morais e intelectuais são dominadas pelas propensões sexuais. O corpo e a mente são enfraquecidos. O alimento ingerido para nutrir o organismo é mal baratado. Mal baratado. Vocês sabem o que isso significa? Desnutrição.
Exatamente. Isso quer dizer que o alimento que é ingerido pelo organismo Não é aproveitado. não é aproveitado. É o significado de malbaratado. É o mesmo que mal aproveitado. Por que vocês acham que eu perdi 9 quilos? Eu como bem, meus queridos. Eu comendo igualzinho a minha esposa, ainda com um pouco mais de comida, minha esposa engordou e eu emagreci. Não é problema de comida. Eu sou formado em nutrição pela Escola de Deus. Eu entendi no Espírito de Profecia como se alimentar. O problema não é a alimentação. O esgotamento orgânico é grande. Os sensíveis nervos da mente, excitados por ação antinatural, tornam-se entorpecidos, em certa medida, paralisados. Aí, o paralítico. Meus queridos, realmente, a história do paralítico e essa descrição aqui parece que quase que a mesma pessoa, falando quase que da mesma pessoa, são as mesmas palavras. E todas essas coisas aqui, Paralisado. não tem nada disso aqui que foi mencionado que eu não vivi. Ou não viva hoje. Nada, mas nada. Quando eu li isso daqui, eu quase caía para trás, eu quase tive um infarto. Porque tudo, aqui, ó, os sensíveis nervos da mente, excitados por ação antinatural, tornam-se entorpecidos, em certa medida, paralisados. Vocês sabem o que significa na prática? Significa que, às vezes, até mesmo nas situações mais necessárias de sensibilidade, às vezes a pessoa é antinatural. Ela não tem um sentimento. Ela não consegue perceber o que está acontecendo. As faculdades morais e intelectuais enfraqueceram-se, enquanto que as paixões sensuais são fortalecidas e se desenvolvem com a prática. O apetite por alimento insalubre clama por satisfação. Também queria dar um ponto muito especial nisso aqui. Meus queridos, vocês não têm ideia de minha batalha com o apetite. Meus queridos, tem hora que eu como e parece que eu não comi faz 3 dias. Fome, me dá uma fome muito grande, independente de quanto eu já tenho comido, me dá uma fome muito grande. Passa as 3 horas e eu estou morto de fome. E, meus queridos, de um tempo era só fome, mas de um tempo para cá tem sido fome e uma sensação de cansaço, meio que vai desmanhar, sabe? A energia parece que vai embora, parece que você não tem energia. E, meus queridos, o apetite é muito forte. Parece que você comeu, mas não comeu. E mesmo o estômago estando cheio, inclusive, tem problemas relacionados à acidez. Eu nunca fiz exame de gastrite, mas eu não duvido. Se chegasse o diagnóstico, não me surpreenderia. E mesmo com o estômago abarrotado, a fome ainda persiste. Não se sacia. Não se sacia. Nas pessoas viciadas no hábito do abuso próprio, a masturbação, é impossível despertar-lhes as sensibilidades morais para apreciarem as coisas eternas, ou deleitar-se em exercícios espirituais. Eu realmente tive muita dificuldade com relação a isso. Pensamentos impuros tomam o controle da imaginação e fascinam a mente, e segue-se um quase incontrolável desejo para a prática de atos impuros. Se a mente fosse educada a contemplar assuntos elevados, a imaginação ensinada a refletir sobre coisas puras e santas, ela seria fortalecida contra esse vício terrível, degradante, destruidor da alma e do corpo. Eu já deixo aqui também a solução para essa desgraça toda. A mente precisa ser exercitada, fortalecida com o espiritual, com assuntos espirituais. E não está nesse texto, está num outro texto, que é indispensável para pessoas que têm esse problema aqui. Sem essa outra coisa, elas não vão conseguir vencer. Trabalho. Pessoas que têm esse problema aqui, elas não podem deixar de trabalhar. Elas não podem deixar de trabalhar. Especialmente, elas têm que trabalhar em trabalhos físicos. Elas precisam, se possível, ter trabalhos físicos. É possível vencer com trabalho mental? Tá, é possível. Mas não tem a mesma eficácia do que o trabalho físico. De certo. Especialmente se o trabalho for em frente ao computador, a pessoa vai precisar muito fazer mais exercícios físicos. Para ela poder controlar, ela precisa manter a mente focada em assuntos espirituais e ela precisa ter um trabalho. Seria pela disciplina acostumada a demorar-se nas coisas elevadas, celestiais, puras e sagradas, e não poderia ser atraído para esse vício torpe, corrupto e vil. Então,
Depois de toda essa desgraça, isso aqui é a solução. Espiritual, focar no que é espiritual, buscar ter a mente voltada para isso, ler sobre coisas espirituais, ler a Bíblia, orar, estar com Deus. E o segundo, trabalho físico. No mesmo molde, queria terminar, não sei se vocês conseguem ver. Conseguem ver que passou de página ou continua na mesma página? Aproveita, Tiago. Pronto. Esse texto é complementar, ele é bem curtinho, queria ler para vocês. A prática de hábitos secretos certamente destrói as forças vitais do organismo. Toda ação vital desnecessária será seguida de correspondente depressão. Entre os jovens, a capital vital, o cérebro, é tão severamente submetido ao esforço e integridade que há uma deficiência e grande exaustão que deixa o organismo exposto a enfermidades de várias espécies. Que enfermidades são essas? Se a prática é continuada na idade de 15 anos e daí para cima, o organismo protesta contra o prejuízo já sofrido e continua a sofrer. E os fará pagar a pena da transgressão das leis, especialmente nas idades de 30 a 45 anos. Por muitas dores no organismo, várias doenças tais como afecções do fígado, afecções significa inflamações, dos pulmões, neuralgia. Neuralgia é uma inflamação do nervo que causa uma dor insuportável. Reumatismo, inflamação da espinha, enfermidades nos rins e tumores cancerosos. Lembra que eu falei do... Nossa. Meus queridos, eu tenho 24 anos atualmente. E eu tenho, sinceramente, medo desses que faltam por causa das minhas práticas. Eu sei que a pena é essa daqui. A pena para minha transição é essa daqui. Só a misericórdia de Deus pode realmente me suster no futuro dessas coisas. Se é que ele já não tem feito, porque eu percebo que eu tenho problemas que ela menciona que apareceriam com 30, 40 anos, mas devido à minha prática constante, eu tenho com 24 anos. E eu queria finalizar dizendo que alguns dos delicados mecanismos da natureza cedem, deixando uma tarefa mais pesada para os restantes realizarem, o que desorganiza o delicado organismo, havendo frequentemente repentina decadência física, cujo resultado é a morte. Tirar repentinamente a vida de alguém não é maior pecado à vista do céu do que destruí-la gradualmente, mas seguramente. As pessoas que sobre si trazem decadência certa, por praticar o mal, sofrerão a penalidade aqui, e a menos que haja completo arrependimento, não serão mais admitidas no céu do que aquele que destrói repentinamente a vida. A vontade de Deus estabelece a conexão entre a causa e seus efeitos. Meus queridos, precisa ser mais claro do que isso? O vício da masturbação, a prática da masturbação, é pecado suficiente para deixar fora do céu, junto com todos os adúlteros, ladrões, a prostituição e tudo mais. Não serão admitidos essas pessoas no céu porque destroem a vida, porque destroem o corpo. Meus queridos, finalizo esse testemunho dizendo para vocês de que seguir a Deus vale a pena, mas seguir os caminhos da corrupção não vale a pena. Nunca valeu, nunca vai valer. E vocês que são pais, vocês que vão trabalhar com centros de vida saudáveis, tenho certeza que muitos homens vão aparecer com esse problema. E mulheres. E mulheres também. Meus queridos, eu não tenho dúvida de que 80% dos homens se masturbam. Eu estou dando um número aleatório, mas pelo que eu Pode ser até conheço, mais. 80% dos homens, e eu falo especialmente os que não têm uma religião prática, não têm uma religião prática mesmo, embora que dentro desses não se espantem. Também boa parte deles fazem. Digo isso porque eu sei do que eu estou falando para vocês. Tenho certeza. Então, vocês que vão trabalhar com pessoas enfermas, tenham os olhares atentos, especialmente para homens, mulheres também.
mas especialmente para homens, tenham um olhar atento para as consequências da masturbação e se esse quadro se manifesta na vida desse homem. Se manifeste, desconfie. Busque trabalhar em cima desse ponto. Com relação aos filhos, tomem cuidado em relação a esse ponto. E vocês jovens que, por fim, estão vendo tudo isso, meus queridos, eu dependo da cura de Deus. Eu não fui curado. E hoje, Deus tem me mantido. Eu entendo que minha mente, meu corpo, tem sido mantido pela graça de Deus. Eu tenho onde que eu poderia estar inválido realmente, por causa desses pecados. E Deus tem me mantido. Mas a cura completa, não sei se vai ser da vontade dele. E se não for, que assim seja feita a vontade dele. Também cuidar da questão da alimentação, porque se você fala Assim, que ovos e pimenta piora. assim, e a Sayonara fez uma observação aqui muito interessante. Para pessoas que têm a família assim, para pessoas que vêm desses hábitos, ou a família Hereditariedade. tem esse problema, não coloque à mesa pimenta e nem ovos de galinha. São alimentos extremamente prejudiciais para pessoas que têm esse problema. Falo porque eu li no Espírito de Profecia, está escrito no Espírito de Profecia, e falo por experiência própria. Ovos de galinha não combinam com pessoas que querem largar o vício da masturbação. Vai ser o último alimento que você põe à mesa. Você pode comer até palha, se você quiser, mas não coma ovo de galinha. Lhe garanto. Lhe garanto. E pimenta. E pimenta. A carne, eu acho que nem preciso mencionar. A carne é uma das primeiras, mas não mencionei porque a gente já falou várias vezes que a carne é um alimento estimulante, e aí eu foquei nesses dois. Mas esses alimentos são extremamente prejudiciais para uma pessoa que quer deixar esse hábito. Eu queria finalizar fazendo esse apelo para que, meu querido, entregue sua vida a Deus. Deus pode resolver. É Deus que vai dar a força para poder vencer. Porém, você precisa fazer sua parte. Se você tem esse hábito, se você, por algum motivo, tem algum problema sexual, você precisa fazer sua parte, porque Deus não vai descer do céu e não vai impedir. E Deus é bom o suficiente para preservar a minha vida e também preservar a tua vida. Eu não sei qual vai ser o meu futuro, mas eu confio de que Ele tem o melhor para mim e Ele também tem o melhor para ti. Amém. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco mais longo, mas esses textos que a gente aprendeu, a gente tem que entender que muitos paralíticos, muitos leprosos, muitos masturbadores virão aos nossos centros. E nós temos que ter esse conhecimento e essa luz para saber lidar, que não é apenas uma doença, mas é um pecado, é uma luta de um ser humano contra o pecado, né, pernicioso aos olhos de Deus. E aí nós não adiantamos um chazinho, um fito, os 8 remédios, tem que ir além, tem que ir à purificação. Então é mais do que cura, é purificar de todo o pecado. Eu posso testemunhar que quando o Tiago chegou aqui na minha casa, ele tinha alguns maus hábitos. Não, não tão ruim não, mas era muito comilão e ele não se saciava. E eu tive uma conversa muito dura. E depois ele me falou, você foi muito dura. Eu nem senti que fui assim, mas eu realmente senti o Espírito Santo me usando para que a gente conversasse. E eu propus a gente fazer uma alimentação mais saudável, mais crudívora. Ele tinha medo de desmaiar, até porque já está em baixo peso. E quando eu propus o detox, ele, eu não consigo, não posso, consegue, vamos fazer todos juntos. Fizemos todos juntos. E Deus tem abençoado, ele tem realmente melhorado muito. Outro dia eu falei, Tiago, como você melhorou? Para quem comia 14 bananas só pela manhã, hoje só come 2 e tem evitado comer entre as refeições. Ele realmente tem melhorado. E na vida espiritual, graças a Deus, eu sempre que acordava mais cedo e estudava de madrugada, e eu tenho um companheiro. Eu acordo entre 4 e meia, né? Na verdade, eu fico num lado estudando a Bíblia e vai para o outro estudando. Muitas vezes a gente comenta o que leu, e aí a gente vai fácil, até 6, 7 horas da manhã estudando a Bíblia. Então, realmente é o caminho da cura de Deus, é buscá-lo sempre em espírito e em verdade, e a gente vê a manifestação do poder de Deus. Ele ainda realmente não está completamente curado. Eu desconfio também que ele tenha hipotiroidismo. Hipertiroidismo.
E aí eu comecei a tratar algumas coisas, ele não consegue ganhar peso, mas também não está perdendo mais do que perdia antes, né? Está estabilizado, mas ele precisa voltar ainda a ganhar novamente peso. Mas deixo aqui o testemunho e a palavra. Leiam o capítulo 27 do Desejo das Nações, junto com o capítulo 5 de Lucas. Eu acho que todos nós, líderes que queremos e fomos escolhidos por Deus para liderar os nossos centros de vida saudável, nós vamos, em algum momento, lidar com este problema, com pessoas com este problema. Então, esse discernimento de que não é apenas uma doença física, é espiritual, é o pecado envolvido, na maioria das vezes. Então, é o meu apelo e o meu desejo para todos. Amém. Faça oração? Sim. Vamos orar, gente? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essas lindas histórias de manifestação do teu amor. A coisa que mais me chama a atenção em todas essas coisas é que o Senhor poderia não curar. O Senhor realmente poderia não curar, Senhor, o paralítico. E eu não acredito que um humano pudesse dizer: o Senhor está errado, o Senhor está errado. Deus, foi as práticas daquele homem que levou àquela situação. Deus, foram as minhas práticas que me levaram à situação. E foram as práticas daquele leproso que levaram àquela situação. Quantos de nós, Senhor, não temos enfermidades ou tivemos enfermidades porque fomos negligentes com relação à saúde? Verdade. E Deus, isso é a prova do teu caráter de amor, a manifestação da tua benignidade para com aqueles que erram, estão dispostos a consertar, trilhando um novo caminho. Tu curaste aqueles homens, Senhor, e tu também podes nos curar. Eu peço por cada pessoa aqui que vai enfrentar esse problema daqui a uns dias nas clínicas naturais, que o Senhor ajude a ter discernimento para entender quando isso estiver acontecendo. Quando o problema não é um problema físico, não é porque a pessoa perdeu peso, não é porque a pessoa está com problema no estômago, é algo pior. Nós entendemos hoje que, Senhor, as doenças são pecado, vem do pecado. As doenças são do pecado, vem do pecado, seja nosso ou seja dos nossos pais que repassaram para nós, mas são inteiramente ligadas ao pecado. E gostaríamos de pedir ao Senhor que o Senhor nos purificasse da lepra espiritual e, Deus, se for da tua vontade, nos cure fisicamente, segundo a tua boa vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém.